Coisas que você não pode esquecer ao narrar em primeira pessoa. Vamos fazer um checklist logo de uma vez? O narrador em primeira pessoa, ele não é onisciente. Isso significa que durante o texto, você não pode usar a narração para afirmar coisas sobre os outros personagens. Afirmar coisas como os seus pensamentos, as suas intenções, o porquê dele estar falando o que ele está falando, o porquê dele está agindo da forma que ele está agindo. Você não pode, ao longo do texto, dizer o que outros personagens estão pensando. Você só vai poder descrever os outros, narrar as intenções dos outros a partir do quê? Da sua perspectiva, no caso a perspectiva do personagem narrador. Então ele vai supor o porquê das pessoas estarem agindo do jeito que estão agindo, vai imaginar, vai conjecturar por que o personagem está falando daquele jeito, ou o que ele está sentindo, mas ele não pode de maneira nenhuma afirmar, porque ele não sabe, ele não é onisciente. O narrador em primeira pessoa, ele é um personagem, ou seja, ele é uma pessoa, ou seja, o tom de voz desta narração precisa condizer com o tom de voz deste personagem. A forma de falar, de se expressar, o jeito que ele fala dos outros personagens ao narrar esses personagens, tudo precisa ter impressão digital deste personagem que está narrando em primeira pessoa. Então, a narração em primeira pessoa, ela precisa ter um tom. E este tom de voz precisa ser coerente com a personalidade deste personagem que está narrando essa história. E se o seu livro ele é em primeira pessoa e tem mais de um ponto de vista, ou seja, tem mais de um personagem narrador, você vai precisar tomar mais cuidado ainda com o tom de voz, porque o tom de voz de narração vai ter que mudar obrigatoriamente. Terceiro, a santa perspectiva. Vamos passar rápido por isso, porque a gente já falou muito sobre isso aqui nesse perfil. O narrador em primeira pessoa, ele narra a partir do próprio ponto de vista, das suas próprias percepções de mundo. Ele narra de dentro para fora e não de fora para dentro, ali na hora de descrever as cenas, na hora de descrever os personagens ou descrever a si mesmo. Ele narra e descreve através das próprias percepções e da sua forma de ver e enxergar o mundo. Se você está escrevendo um livro em primeira pessoa, já salva esse vídeo para você não esquecer dessas três regrinhas básicas. O guia básico para você escrever em primeira pessoa. Essas três coisas você não pode de jeito nenhum esquecer quando estiver escrevendo o seu livro. Por isso que eu digo, e eu reitero, que escrever em primeira pessoa é muito mais difícil do que escrever em terceira. Não que escrever em terceira pessoa seja fácil. Eu já falei tanto sobre narrador em primeira pessoa aqui, que eu acho que agora eu vou fazer uma série de vídeos só sobre narrador em terceira. Ou narrador em segunda pessoa. Você sabia que existe narrador em segunda pessoa? Pois é, existe.